É bom vê-los em meu canal. Fico muito grato por isso. A história que vou contar a vocês hoje é pura e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por um motivo. É realmente uma história incrível. Desejo a você uma experiência agradável de visualização. Alguém a tocou logo abaixo das costas. Naquele momento, ela estava na loja, fazendo compras. Olá, ela se virou ligeiramente, sem perceber quem a estava cumprimentando. O jovem passou por ela e Selena continuou a fazer compras. Se eu quiser fazer uma pizza, tenho que comprar mais salsicha e queijo, disse ela em voz alta para não se esquecer de nada. E quando todas as coisas que ela precisava estavam empilhadas na cesta, ela foi até a prateleira de sucos. Naquele momento, ele se perguntou quem poderia se comportar de forma tão descarada, olhou para trás, mas não havia ninguém lá. Ele entrou em outro corredor. Ele viu aquele jovem. Ele o notou porque ele estava usando uma jaqueta laranja brilhante, mas não o reconheceu. O interesse já era tão grande que Selena decidiu se aproximar dele. Ele estava olhando para várias latas de cerveja, aparentemente querendo esquentar a noite. Quando a garota se aproximou dele, não acreditou em seus olhos. Era Alexander. Alexander era seu vizinho. Por alguns minutos, Selena ficou olhando para ele, com um sorriso no rosto. Ele provavelmente sentiu aquele olhar e se virou. Alexander, olá, disse ela alegremente. Achei que já tínhamos nos cumprimentado. Ele não entendeu. Sim, quando? Ela estava feliz como se tivesse encontrado um homem em uma ilha deserta. Como quando, 2 minutos atrás, eu me aproximei de você, ela continuou a fazer sua escolha. Alejandro, eu não o reconheci, pensei em quem poderia me tocar tão descaradamente, Selena continuou dizendo. E o que? Você reconheceu quem? Ele permaneceu indiferente. Bem, como você está? Você não está feliz, há quantos anos não o vejo? Muitos, eu estava pronta para jogar a cesta e lhe dar um desgosto. Por que você está tão feliz? Ele ainda estava falando sério. Meu Deus! Mas se você não quiser socializar, eu vou embora. Mas saiba que fiquei muito feliz em vê-lo. Ela queria se virar, mas ele a impediu. Para onde? Ele a pegou pela mão. Para a caixa, ela respondeu calmamente, percebendo que o tempo havia passado, e agora esse não era o homem que ela conhecia antes. Espere um pouco, qual é o seu crime? Ele a olhou como a havia olhado antes. Selena se lembrou de tudo e não pôde deixar de sorrir. Esse era Alexander, aquele com quem ela tinha tanto em comum. Eles foram juntos até o caixa, pagaram e saíram da loja. O que você está fazendo aqui? Perguntou ele. Viva, respondeu ela, sem saber mais o que dizer. Você estava indo embora, ele se perguntou. Ele tinha saído e voltado. Selene não sabia se estava fazendo a coisa certa ao ficar ali conversando com ele. Ok, desculpe-me por ter reagido à sua alegria, mas também estou feliz por vê-lo, disse ela. E quer saber, vamos me visitar? Selena se sentiu começando a flertar com ele. E vamos lá, disse ele calmamente. Eles caminharam juntos para casa e ele pegou o pacote das mãos dela. O que estava acontecendo dentro dela naquele momento não pode ser descrito em palavras. Uma espécie de espanto, ternura e, ao mesmo tempo, tudo estava fervendo, incompreensível. Eles chegaram à entrada, ela abriu a porta, subiu as escadas e entrou no apartamento. O que está acontecendo aqui? Ela ficou imediatamente surpresa ao ver vários materiais de construção no corredor, portas quebradas, paredes rebocadas. Não se preocupe comigo, estou trabalhando nisso há alguns meses, mas não consigo terminar, disse ele. Se você morasse comigo, não seria assim, disse ele, e balançou a cabeça. Já estaria pronto? Disse ela com um sorriso. Claro, sou um homem, tenho mãos, e elas crescem do lugar certo. Sem tirar os sapatos, ele a seguiu até a cozinha. Aqui, só aqui tem um lugar onde você pode se sentar, e aqui é onde eu durmo, ele apontou para a cama, que estava em um canto. E quando isso acabar? Perguntou ela. Eu não sei, ainda há muito trabalho a fazer, suspirou Selena,
porque ela estava realmente cansada de viver assim. Como assim? Ele perguntou. Os rodapés precisam ser arrancados, disse ela. Ela poderia fazer isso agora mesmo, mas, infelizmente, não havia ferramentas na casa de Selena. Alexander prometeu que viria no dia seguinte para fazer isso. Foi bom ouvir isso, pois não havia como prever quando os trabalhadores chegariam. Enquanto ele dava uma volta pelo apartamento e olhava tudo, Selena colocou a pizza no forno do jeito que ela queria. Havia copos sobre a mesa e ela trouxe o vinho. Está tentando me embebedar com vinho? Perguntou ele. Por que está tentando me embebedar com vinho? Ela fez uma cara de surpresa. Não, eu tenho a minha própria cerveja. Ela tirou uma cerveja da sacola. Bem, como queira, ela deu de ombros e se sentou à mesa. E o que está cheirando tão bem? Perguntou a convidada. Coloquei a pizza no forno, ele olhou pelo vidro. Você também é uma boa anfitriã, disse ela. Alexander, chega, vamos falar sobre quem, onde, o que, disse ela. Já que moro aqui, vivo e trabalho, o que mais há para dizer? Ele olhou para ela. Esse olhar deixou Selena arrepiada. E quanto à sua esposa, seus filhos? Ele perguntou. Você se lembra de Amy? Ela era divorciada, ela parou de falar e baixou os olhos. Foi um divórcio difícil? Perguntou ela. Não, ele não disse nada. Ele não a deixou ver o bebê? Selena se lembrou de que, quando eles se casaram, Amy já estava grávida. Não pergunte sobre isso, ela pediu. Tudo bem, pensou a garota, não é tão simples assim. Ela abriu o forno, verificando se a pizza estava queimada. Naquele momento, Alexander se levantou, caminhou até ela e agarrou sua mão. O que está fazendo? Ela se virou para ele, sorrindo. Sim, Amy e eu nos divorciamos há muito tempo e, como você sabe, tivemos uma filha, mas ela morreu recentemente. Ele pegou as mãos de Selena, abaixou a cabeça e não olhou para ela. Oh, eu sinto muito, disse a garota. E por que isso? Ela olhou para ele. Ele bateu o carro e nesse momento uma lágrima masculina rolou pelo rosto dela. Merda, Alexander, ela o abraçou. Quantos anos se passaram? Você pode imaginar que quando eles se conheceram eles eram tão jovens, e agora eles estavam sentados à mesa novamente, não em frente um do outro, mas lado a lado. Sempre me lembrei de você, ele colocou a mão no joelho dela. E eu de você, ela deliberadamente não se virou para encará-lo, para não olhá-lo nos olhos. Quando eu o vi na loja, quis me aproximar, ela pegou o copo. E antes, você não queria se aproximar? Riu a garota. Eu não o vi antes, ela encostou a cabeça no ombro dele e tocou gentilmente sua bochecha com os lábios. Alexander, não, ela se afastou dele. Por quê? Ela perguntou suavemente em seu ouvido. Tenho medo de você, ela admitiu honestamente. Por que está surpreso, Alexander? Não, não tenho medo físico de você, tenho medo moral de você. Você está prestes a me atrair de volta e depois me deixar, ela sabia muito bem. Selene, ele a puxou contra si, como havia feito antes. Ela ofegou com aquela ternura, mas não pôde fazer nada porque realmente havia algum medo dentro dela. Você sabe, não sabe, que esse nosso amor nunca vai acabar. Foi uma vez e para sempre, ela sussurrou em seu ouvido. Alexander, somos adultos, devemos entender tudo, ela se virou para ele. Naquele momento, ele começou a beijá-la, e ela não resistiu, correspondeu ao beijo. Não posso viver sem você, disse ela. E eu não acredito em você, e respondeu ela, e eles estavam deitados juntos na cama, a pizza estava esfriando na mesa, o vinho e a cerveja ainda estavam servidos em copos. No momento, eles não precisavam de nada além um do outro. E você ainda é a mesma, disse ele a ela. E você não é, ela se afastou, agora deitada e sorrindo. Você envelheceu? Perguntou Alexander. Sim, ela riu e se virou para ele. O que estava acontecendo entre eles agora não podia ser descrito em palavras, já era uma conexão tão grande, inexplicável e intangível. Selena e ela acordou entre sussurros pela manhã.
Alexander, você e eu dormimos? Disse ela com uma voz sonolenta, sem abrir os olhos. Acho que sim, ele a beijou. Não havia necessidade de ir a lugar algum hoje, então a garota não tinha pressa. Por que você não vai para casa? Não quero, ele respondeu. Por que você não quer? Ela se deitou com os olhos fechados, pressionada contra ele. Eu não quero deixar você ir, ele apertou ainda mais contra ele. Alexander, tudo isso é verdade? Selena não achava que pudesse ser. O que você acha? Ela sussurrou em seu ouvido. Eu não sei, ela realmente não sabia. Quando chegava a hora do almoço, eles tinham que se levantar, mesmo que fosse apenas para tomar café. Você gostaria de tomar um pouco? Ela apontou para a lata. Sim, Alexander sorriu. 1,5 colheres de café e a mesma quantidade de açúcar? Perguntou ela. Você se lembra? Ele se esticou. Claro, como ela poderia esquecer, ela despejou o café na xícara. O açúcar foi mais difícil, porque era açúcar refinado. Ele acrescentou um torrão, mas com o segundo teve que se esforçar para, de alguma forma, serrar metade dele com uma faca. O que você está fazendo aí? Ele viu Selena ficar tensa. Metade do açúcar, ele riu e mostrou a ela o torrão irregular. Bem, você está brincando, poderia ter colocado 2 ou 1 teria sido suficiente. Ele saiu da cama e foi até ela, abraçando-a por trás. Quero fazer você se sentir bem, disse ele com sinceridade. Eles esquentaram a pizza da noite anterior e se sentaram à mesa, tomando café. Selena foi lavar o rosto. Alexander a seguiu. Posso ter um momento de intimidade? Ela se virou para ele. Não, novamente, ele envolveu-a com os braços e puxou-a contra si. Não quero soltá-la nem por 1 minuto. Ela o empurrou em direção à porta. Depois de lavar o rosto, ela se sentou ao lado dele e viu que Alexander estava pensando muito. No que está pensando? Ela apertou a bochecha dele. Sobre você, e ela ergueu os olhos. No que você está pensando? Ela parou de falar. Nada, disse ele, levantou-se, foi até a cozinha e despejou água na xícara novamente. A chaleira provavelmente já estava fria, ela foi até lá também, para ajudá-lo. Selena, você está sozinha? Ele perguntou, pois estava pensando nisso desde ontem. Não, ela respondeu seriamente. Eu sabia, ela colocou a chaleira de volta no fogão. Você sabe com quem? Seus lábios sorriram levemente. Eu não quero saber, por favor, não conte. Alexander assentiu com a cabeça e caminhou até a mesa. Bobo, é claro, não estou sozinha, estou com você. Ela o beijou na bochecha. Por que você me assusta tanto? E ele pareceu exalar. É nisso que você está pensando a manhã toda? Ela queria abraçar o homem. Talvez, ele respondeu. Não, estou sozinha, ela pensou por um momento. Mas você disse que não agora. Ele colocou os braços em volta dela, puxou-a para si e começou a beijá-la novamente. Eles passaram o resto do dia na cama e, quando a noite já ia avançada, Alexander se aconchegou em seus cabelos e disse que tinha que ir embora. Espere pelo menos até amanhã, ela implorou. Tenho que ir trabalhar de manhã, então preciso dormir e ficar acordada, e não posso fazer isso com você. Ela se levantou e começou a se vestir. Ela olhou para o homem e percebeu que ele estava certo quando falou sobre o amor. Você quer vir? Perguntou ela. O que você acha? Ele parou, olhou para ela e ficou parado por alguns segundos. Acho que não, ele nem pensou 2 vezes ao responder a essa pergunta. Não posso prometer amanhã ou depois de amanhã porque é muito trabalho e estou ocupado, praticamente o tempo todo, mas mais perto do fim de semana, com certeza. Ele se inclinou em direção a ela, beijando-a. Naquele momento, Selena se levantou e o seguiu até o corredor. Estarei esperando por você, ela passou a mão no rosto dele. Estarei lá, ele sussurrou. Em seguida, pegou seu paletó e saiu pela porta. A garota foi tomar um banho. Antes, quando ela via nos filmes ou ouvia alguém cantando no chuveiro, sempre ria disso. Mas hoje ela cantou sozinha.
Não se importava com o fato de os vizinhos poderem ouvi-la e pensar algo sobre ela. Depois, quando saiu, deitou-se na cama, olhando para o teto, pensando e lembrando-se de Alexander, seu amado. Será que isso poderia acontecer novamente? Porque dizem que não se pode pisar no mesmo rio duas vezes, ela disse a si mesma. Ela estava tão feliz, queria cantar, sorrir, sair, dar algo a alguém. Ela fechou os olhos, Selena estava feliz naquele momento. Mas, quando chegou a sexta-feira, Alexander não estava lá. A garota pensou que talvez ele estivesse se referindo ao sábado quando disse que viria mais perto do fim de semana. Por alguma razão, ocorreu-lhe agora que eles nem sequer haviam trocado números de telefone e que ela poderia ter ligado para ele agora. Talvez fosse melhor assim, disse ela em voz alta, acenou com a mão e parou de esperar por ele. Afinal de contas, isso já havia acontecido mais de uma vez e Selena estava na 9ª série. Era uma época muito feliz. Garotas de 15 anos, garotos, boates, reuniões, festas. Ela não pensava em nada, apenas vivia sua vida como uma garota feliz. Que barulho é esse? Perguntou ela certa vez à mãe quando ouviu vozes altas e batidas na escada. Não sei, respondeu a filha. Selena, então olhe pelo olho mágico, disse-lhe a mãe. Parece que alguém está entrando, ela olhou. É isso, nossa vida tranquila acabou, agora os vizinhos virão e começarão, e sorriu a mulher. O apartamento ao lado estava vazio há muito tempo e, como havia muito barulho na casa, ficou claro que os vizinhos não ficariam em silêncio. Eles começariam a falar novamente, música, isso já havia sido comprovado quando os inquilinos anteriores moravam aqui. Mamãe, posso pegar um pão? Disse Selena. Tem pão, ele olhou para ela. Bem, para o leite ou o que for preciso, só até a loja? Eu não vi a hora de a garota sair do apartamento e ver quem iria morar no apartamento ao lado. Entendo, por dinheiro, compre alguns vegetais e algo para você, sua mãe não era estúpida e entendeu o que a menina precisava. Selena saiu do apartamento. Naquele momento, 2 rapazes estavam arrastando um sofá. Oi, você vai se mudar para este apartamento? Selena apontou para a porta. Sim, um deles acenou com a cabeça. Eles pararam nos degraus para fazer uma pausa. Entendo, então vamos ser vizinhos, disse ele alegremente, sem conseguir passar porque todo o espaço estava ocupado pelo sofá. Eu sou Alexander, e este é meu amigo John, disse um dos meninos, sorrindo. E eu sou a Selena, disse ela. Depois que os rapazes arrastaram o sofá para longe, Selena desceu as escadas. Ela foi rapidamente até a loja. Quando voltou, viu que o carro ainda não estava totalmente descarregado e que os rapazes tinham ido embora. Ela propositalmente diminuiu a velocidade para esperar que eles saíssem da entrada da garagem. E lá estavam eles. Uau, você tem um monte de coisas. Ele apontou para o carro. Sim, tem algumas. Alexander ainda estava mais alegre do que nunca. Bem, adeus, ele sorriu, acenou com a mão e se dirigiu para a entrada. Quem está entrando? Sua mãe se juntou a ela no corredor. Algum rapaz jovem, Selena deu de ombros como se não se importasse, foi para o quarto, mal podia esperar para sair hoje à noite e contar aos amigos. Na cozinha, sua mãe preparava algo e depois ia embora. Aonde você vai? Perguntou a menina. Vou jogar o lixo fora, Leslie, disse ela, referindo-se à amiga que morava na casa ao lado. Tudo bem, me deixe sair logo também, disse a filha. A mãe saiu e Selena começou a se maquiar e a se preparar para encontrar os amigos. Ela ainda não tinha conseguido sair quando sua mãe voltou. Por que está me olhando desse jeito? Perguntou a filha. O que você me disse hoje, que um garoto está chegando? Para mim ele é jovem, mas para você ele é velho? Ela tirou os sapatos. Quantos anos ele tem? A garota ficou indignada. Bem, uns 10 anos mais velho do que você, com certeza. A mãe entrou na sala e, naquele momento, Selena pulou para fora do apartamento. Quando se encontrou com a namorada, ela passou a tarde inteira lhe contando sobre Alexander, como ele era, como ele ia morar perto dela agora. Você deveria tê-lo visto, disse ela à amiga. Oh,
Selena, pare com isso com seu vizinho, Hannah lhe disse, porque ela não estava interessada. Depois disso, não importava quantas vezes Selena fosse à loja, ou à rua, ou a qualquer outro lugar, ela nunca mais encontrou Alexander. Não que isso fosse uma pena, mas ela não teria se importado em vê-lo. Sua mãe vai deixá-la ir à boate hoje à noite? Perguntou Hannah. Por que todas essas perguntas? Ela nunca me deixou ir? Selena não entendia. Bem, não, anteontem chegamos atrasados e você disse que ela estava xingando, deu de ombros a garota. Acho que vai dar tudo certo, a Selena sempre foi alegre e animada. Isso mesmo, então nos encontraremos lá também. Eles foram para casa depois da escola. À noite, como nos outros fins de semana, eles se encontraram, conversaram um pouco e foram para a discoteca. Lá eles dançavam, tanto as danças rápidas quanto as lentas. E assim, quando todas se reuniram no saguão para passar mais algum tempo depois da discoteca, um rapaz se aproximou de Hannah. Selena se deu conta de que hoje não iriam sair juntas com sua amiga, mas com 3 delas e seu novo namorado. A garota ficou um pouco magoada por ter que ficar sozinha, mas ninguém estava pensando nisso agora. Quando saíram, Hannah dedicou toda a sua atenção ao jovem. Ela conversava com ele, eles se beijavam, eles riam, como se Selena nem estivesse com eles. Ok, estou indo para casa, disse ela. Sem ofensa, Hannah se virou para ela. Não estou ofendida, embora não fosse verdade, ela não poderia dizer de outra forma. Selene caminhou sozinha pelas ruas desertas. E quando se virou para o quintal, viu uma figura familiar. Era Alexander. Mas ele não era familiar o suficiente para se aproximar tão facilmente, para dizer algo a ele. Para ser sincera, ela não conseguia nem cumprimentá-lo porque era tímida. Naquele momento, Alexander também notou seu vizinho. Selena! Ele gritou. Sim, a garota se virou, suas bochechas estavam queimando, tudo estava tremendo dentro dela, ela não conseguia nem dizer uma palavra, porque tinha medo que sua voz tremesse. Você está indo para casa? Ele lhe perguntou. Sim, ela disse novamente, e pensou que poderia ter dito outra coisa. Você quer dar uma volta? Perguntou Alexander. Vamos lá, ela não podia acreditar que isso estava realmente acontecendo. Ela estava procurando um encontro com ele há tanto tempo e agora, não só eles se encontraram, mas ele a chamou para uma caminhada. Vamos nos sentar no banco ali quando chegarem ao parque, ela o instruiu. Vamos lá, hoje ela estava disposta a fazer qualquer coisa para ficar perto dele. Alexander estava carregando seu violão. Ele o colocou ao lado de um banco. Eles se sentaram, o cara começou a perguntar a ela o que, como, onde ela estudava, há quanto tempo ela morava nesse apartamento, algumas frases comuns. Você canta? Perguntou ela desafinando. Como você pode ver, ela olhou para o violão. E agora? Ela olhou para ele e imediatamente se afastou porque era tímida. Quer que eu cante para você? Perguntou ele. Se você quiser, ela ainda não olhou para cima. Alexander pegou o violão e começou a cantar uma música. E, como acontece com todos os jovens apaixonados, todas as palavras da música foram transferidas para Selena. E Alexander tentou, colocando algo sobre o amor infeliz. Linda, disse Selena quando ele terminou. Você quer que eu cante mais? Perguntou ele. Quero, respondeu ela com sinceridade, e era verdade. O garoto começou a cantar uma música que dizia que ele estava sozinho há muito tempo, que ainda não havia encontrado a pessoa que ele amara. E então, há pouco tempo, uma garota apareceu no horizonte. Quando ele olhou em seus olhos, percebeu que ela era dele e de todos, e é claro que Selena pensou que o garoto da música era Alexander e a garota era ela. A garota apenas ficou sentada e sorriu. Lá fora era outono, com folhas amarelas no chão. E agora aqui, tarde da noite, no parque, onde não havia ninguém, essas folhas, o banco, Alexander com um violão, tudo era tão polido. Por que você é tão misterioso? Perguntou ele. Não, eu estou bem, ela ficou ainda mais envergonhada. Alexander se aproximou e colocou a mão na cintura dela.
Naquele momento, ela se virou e ele a beijou. Selena já havia beijado rapazes antes, mas nunca como ele fez agora. Você é linda, disse ele. Você também é, disse ela, e depois pensou que tinha dito algo estúpido. Quer que eu cante para você mais um pouco? Ele percebeu que a garota estava se derretendo com o canto dele e com tudo o que estava acontecendo. Ela assentiu, e ele cantou novamente, e novamente sobre o amor. O Você é minha para sempre, eu nunca vou te deixar. Selena ouviu a letra da música. E então eles se beijaram novamente. Vamos para casa? Ela perguntou a ele quando já era tarde demais. A garota percebeu que sua mãe a repreenderia em casa. Vamos embora, ele riu. Por que você está rindo? Ela não entendeu. Qualquer outra pessoa teria se oferecido para acompanhá-la, mas ela percebeu que moramos com você em apartamentos vizinhos. E mesmo que ela não quisesse, ela teria que acompanhá-lo até a saída. Ela sorriu novamente. Sim, é engraçado, mas... E ela parou de falar. Ele quis dizer que se sua mãe os visse juntos, provavelmente não ficaria feliz, mas decidiu não dizer isso em voz alta. Alexander deve ter entendido tudo, porque ele não perguntou novamente. Naquela noite, eles foram para casa. Ele segurou a mão dela. Tudo era exatamente como Selena havia imaginado que um dia seria com um jovem. Chegaram à entrada da garagem, ele a puxou para si e a beijou mais uma vez. Vamos nos encontrar novamente? Perguntou ele. Provavelmente, mas isso ainda depende de você. Ela olhou para ele. Ok, então vou dizer errado. Ele sorriu. Amanhã você e eu nos encontraremos aqui no pátio à tarde. Ele falou de forma tão convincente que a garota acreditou nele. Ótimo, e isso era tudo de que a garota precisava para sua felicidade de 15 anos. Ela entrou em casa, tirou os sapatos e sua mãe saiu do quarto. Você saiu com o vizinho? Ela perguntou à menina. Por que você acha isso? A filha não entendeu como a mãe adivinhou. Caramba, como eu pareço boba, você entrou e depois bateu a porta na cara dele, disse ela. E por que não podemos vir juntos de algum lugar, subir as escadas e entrar em nosso apartamento? Selena não entendeu. Ah, você sabe, coincidências como essa raramente acontecem, disse a mãe, e foi para o quarto. Selena não discutiu com ela, foi para seu quarto. Ela se deitou no sofá, abraçou seu ursinho de pelúcia favorito e começou a se lembrar de como tinha sido a noite. Ela percebeu que seus pais nunca deixariam sair com Alexander enquanto ela estivesse na escola. Ela havia dado atenção a ele uma vez quando estava se mudando, então era por isso que sua mãe estava pensando nisso agora. Hoje à noite ela nem foi lavar o rosto, caiu no sono assim mesmo. Ela tinha que ir para a escola de manhã e se arrumar à tarde. E embora as meninas estivessem chamando-a para sair, Selena não foi a lugar algum. Ela foi para o pátio e sentou-se em uma mesa. Selena esperou por Alexander, pois ele havia lhe dito ontem que eles se encontrariam aqui à tarde. O tempo passou muito lentamente. Eram 8 horas, 9 horas da noite, e ele ainda não havia aparecido. Por que está sentado aqui? Ele ouviu a voz de sua mãe, vinda da entrada. Nada, então não vou me sentar aqui? Ela estava com medo de que sua mãe pensasse algo ruim. Bem, geralmente você e as meninas saem para algum lugar, mas hoje você ficou no quintal. A mãe dela suspeitou novamente. Hannah disse a todas nós para virmos hoje à noite, mas ela vai ficar até mais tarde, mentiu. Ok, a mãe olhou para ela mais uma vez e seguiu seu caminho. Alexander ainda não estava vindo. Estou vendo. Ele se levantou do banco e se dirigiu para a entrada de sua casa. Ela poderia ter ido até o local onde sua empresa estava se reunindo, mas, por algum motivo, Selena não estava com vontade hoje, então simplesmente foi para casa. Ela não o via nem tinha notícias dele há 3 dias, quando chegou da escola, o viu na mesma mesa em que o havia esperado há alguns dias. Selena, olá, ele se aproximou dela. Oi. Ela não queria demonstrar que estava ofendida ou algo parecido com o que estava pensando. Desculpe-me por não ter vindo, ele pegou a mão dela. Sim, tudo bem, ela respondeu simplesmente. Vamos dar uma volta? Perguntou ele. Neste momento, ela percebeu, ainda é outro dia.
Se você não quiser, podemos sair hoje à noite. Ele olhou nos olhos dela. Não, vamos agora mesmo, ela concordou, pois achava que se ele dissesse hoje à noite, talvez não voltasse. E eles voltaram a caminhar. Alejandro disse algo, puxou-a para perto de si, beijou-a, e Selena se afastou do abraço. Venha me ver na sexta-feira, ele disse. O que vai acontecer? Ela quis saber. Meus amigos e eu nos encontraremos, sentaremos e eu a apresentarei a eles, ele começou a dizer. Nesse meio tempo, a garota estava pensando em como sairia de seu apartamento e entraria no dele. Mas isso não era o mais importante, então ela decidiu pensar nisso mais tarde. O que você tem em mente? Ela perguntou a ele. Não, é que, agora que ela olhava para ele, por algum motivo, sentiu vontade de lhe dizer que sua mãe não via com bons olhos o relacionamento deles. Mas vejo que algo a está incomodando, ele colocou o braço em volta dos ombros dela. Sabe, no dia em que você se mudou para cá, eu vi você e me apaixonei imediatamente, Selena começou a dizer, e Alexander riu. É o seu maximalismo infantil falando em você, ele disse a ela. Bem, que assim seja, então, quando eu vi você, procurei por muito tempo por encontros, minha mãe percebeu tudo isso, e ela parou. E agora ela lhe diz que eu sou velho demais para você e que você ainda é pequena e não pode vir me ver, certo? Ele pegou o rosto dela com as mãos e o beijou. Sim, ela assentiu, mas nós pensaremos em algo. Alexander tinha certeza disso. Certamente parecia que a garota agora estava pronta para rolar montanhas para esse homem. Na escola, quando ela começou a lhe contar sobre o vizinho, Hannah nem quis ouvi-la, porque parecia que ela não acreditava na amiga. Acontece que ela não podia consultar sua mãe, sua amiga não a ouvia e ela estava sozinha. Às sextas-feiras, quando voltava da escola, esperava que a mãe só chegasse à noite, e o pai nunca prestava atenção onde e quando ela ia. Mas sua mãe não correspondia às suas expectativas. Ok, mãe, estou indo embora, ela gritou do corredor e saiu do apartamento. Selena começou a descer as escadas, e de costas, sentiu o olhar ardente de sua mãe através do olho mágico. A garota bateu os saltos mais alto de propósito, para que ela pudesse ouvir que a filha havia saído definitivamente da porta. No andar de baixo, a garota fechou a porta com força e se sentou no banco. Ela ficou sentada ali por cerca de 10 ou 15 minutos, e então, muito silenciosamente, abriu a porta, tirou os saltos, subiu as escadas e arranhou a porta de Alexandra. Ela abriu a porta. Silêncio, ela colocou o dedo em seus lábios. Eu consegui, disse ela em um sussurro, e Selena entrou e fechou a porta com o mesmo silêncio. Alexander a levou para a sala de estar, onde seus amigos já estavam sentados ao redor da mesa. Ele a apresentou a todos e eles começaram a beber e a comer. O violão tocou muitas vezes naquela noite. Não era apenas Alexander que cantava, mas também seus amigos, era interessante e divertido. Agora era necessário ir para casa, então Selena também saiu silenciosamente como havia entrado, desceu para a rua, depois de fechar imediatamente a porta da frente, e subiu as escadas ruidosamente. Você foi à casa do vizinho hoje? Perguntou sua mãe da porta. Mamãe, você está acordada? Surpreendeu muito a menina, pois não era a primeira vez que ela saía e voltava tarde. Mas sua mãe nunca havia suspeitado dela antes, e certamente nunca havia visto no meio da noite. Vou esperar por você no corredor. A mulher ficou de pé com os braços ao lado do corpo e olhou para a filha. Bem, aqui estou eu, Selena encarou sem hesitar. Quer apertar minha mão? Disse a mãe. Por quê? Selene não entendeu. A mãe pegou sua mão com a dela, ainda olhando Selene nos olhos. Onde você estava? Perguntou ela novamente. Mamãe, o que há de errado, diga-me. A menina estava cansada de ficar ali. Suas mãos estão quentes, mesmo que você tenha vindo de Hannah ou de onde quer que esteja sentada, não é maio lá fora, suas mãos não estariam tão quentes, disse a mulher. Que tipo de interrogatório, que tipo de insinuação? Talvez elas estivessem em meus bolsos. Selena não sabia mais o que dizer, ela nem imaginava que sua mãe tocaria suas mãos ou algo assim. Filha, ele é muito mais velho do que você,
se começar a sair com ele, isso só vai arruinar sua vida, ela disse a ela. Mãe, deixe-me cuidar disso, se eu começar a sair com ele, você será a primeira a saber, disse ela, e foi para o quarto. Ela descobrirá por conta própria, e ela balançou a cabeça para a mãe e foi para a cama. No dia seguinte, quando Selena voltava da escola para casa, ela viu Leslie no banco da frente. Oi, ela se aproximou. Oi, disse Hannah. Essa garota também era alguns anos mais velha que Selena. Ela era amiga de Tom, que morava na mesma casa que a avó de Selena. O que está fazendo aqui? Perguntou a garota. Vivendo, Hannah olhou para ela. Eu também moro aqui, mas nunca vi você antes, Hannah riu. Acabamos de alugar um apartamento neste prédio ontem, Tom e eu vamos morar aqui agora, ela disse a ela. Uau, você é bem-vinda, Selena sorriu e pensou que nada seria um problema para seus encontros com Alexander agora, porque ela poderia ir à casa de Leslie e sua mãe saberia. À noite, quando se encontraram, ela lhe contou tudo. Então, eu conheço Leslie e Tom também, disse ela. Então vamos visitá-los juntas, sugeriu Selena, e elas imediatamente voltaram para o apartamento. Hannah estava feliz por ter convidados. Agora, todas as noites elas se encontravam lá, era divertido, não precisavam ir a lugar nenhum, o grupo todo estava aqui. Mas quando sua mãe descobriu que ela estava namorando Leslie, ela não aprovou. Onde está Alexander? Selena veio ver Leslie. Não sei, ele ainda não chegou, disse ela. Selena ficou ofendida, porque ele está indo a algum lugar sem ela, ela nem desconfiava que o cara pudesse estar fazendo outras coisas pessoais dele. E ele, naquele momento, com seu amigo, mergulhou na discoteca das garotas da escola pedagógica. Naturalmente, Selena não podia saber disso, e Hannah provavelmente nem sabia. E quando Alexander começou a se ver depois de um dia, depois de 2, a garota percebeu que ele ainda estava indo para algum lugar. Embora Hannah apoiasse em tudo, isso não a ajudava em nada. Não é de se admirar que Alexander tenha dito na época que ele era seu amor máximo aos 15 anos de idade. Quando o inverno estava quase acabando, eles se sentaram na casa de Leslie como antes. Alexander entrou. Olá a todos, ele entrou na sala. Viu Selena, sorriu, foi imediatamente até ela e pegou suas mãos. Por onde você andou mesmo? Ela perguntou a ele, embora percebesse que ele nunca havia lhe oferecido nada, nunca se encontraram, nunca foram amigos, nunca confessou seus sentimentos a ela, mas ela ainda o considerava seu. Onde estava? Sumiu, ele riu, levantou-se, pegou a garota e começou a beijá-la. Alexander, você parece um pouco alegre hoje, disse Selena. Sim, ele a beijou mais uma vez. Aconteceu alguma coisa? Ela viu que a alegria era falsa. Selena, me desculpe, ele a beijou e a beijou. Por quê? Me diga agora. Ela o afastou. Era a primeira vez que ela fazia isso. Vou me casar, tenho um casamento daqui a 2 semanas, ela disse essas palavras e Selena sentiu como se ele tivesse lhe dado um tapa. Não entendo. Como você vai se casar? Ela estava completamente atônita. Foi então que Hannah entrou na sala. Eu não ouvi errado. Ela perguntou. Não, pessoal, não sei como isso aconteceu, mas Amy está grávida, não posso deixá-la agora. Ela não olhou Selena nos olhos. Saia daí. Ela tirou as mãos dele, depois saiu correndo e foi para seu apartamento. O que há de errado com você? Viu sua mãe? Como ela se sentiu quando chegou em casa? Não fale comigo, ela entrou em seu quarto e fechou a porta para Selene. As lágrimas estavam escorrendo sozinhas, havia tanta dor em sua alma. Ele não sabia o que fazer, o que dizer, como agir. Como poderia fazer isso com ela, porque ela havia se entregado a ele completamente, havia se dissolvido nele, e ele simplesmente não entendia. Selena não saiu durante toda a semana, nem mesmo foi até a casa de Leslie para não encontrar ninguém. Depois do fim de semana, o vizinho veio vê-la sozinha. Venha, precisamos conversar, ela a chamou em casa. A garota saiu do apartamento e foi discretamente até a casa de Leslie. Elas estavam sentadas na cozinha. Você quer ir? Perguntou Hannah. Para onde? A vizinha nem sequer sorriu.
Hannah sabia que Selena ficava magoada ao ouvir isso, mas ela não podia deixar de perguntar por que Alexander a havia convidado. E como eu vou estar lá, como dama de honra? Selena sorriu com tristeza. Bem, isso é o suficiente, ele é um adulto, você ainda é uma colegial, quantos você terá como ele? Todos eles, não fique triste, deixe-o ir, deixe-o se casar e tudo ficará bem com ele, e com você também, persuadiu sua amiga. E você sabe, eu vou, disse Selena, porque eu não tinha nada a perder. E eu veria aquela noiva, aquela por quem ele havia trocado. A garota não era boba, ela realmente percebeu que, naquela idade, não podia oferecer nada a Alejandro, e ele aparentemente não podia esperar. Naquele dia, quando houve um casamento, ele experimentou álcool forte pela primeira vez, depois dançou e, em seguida, ele e sua irmã saíram para passear em algum lugar. Aquele dia foi como um borrão. Era doloroso ver um vizinho feliz beijando outra garota. Faltava um ano para a formatura. Alexander e Amy tinham ido a algum lugar, mas não estavam no apartamento. No começo, Selena se sentiu mal, estava entediada, não ia a lugar nenhum, parou de falar com Leslie. Então Hannah e Tom se mudaram para lá. A garota terminou seus estudos, obteve seu diploma e foi para outra cidade para se matricular. Fazia muito tempo que Alexander não lhe dizia que tinha outra pessoa. Na época em que ela estava no ensino médio, a dor havia de alguma forma diminuído, tudo havia sido esquecido. Ou talvez ela tenha envelhecido e visto as coisas de forma diferente, ninguém poderia explicar isso. Selena, você é sempre assim tão triste? Perguntou sua colega de quarto no dormitório. Não, eu sou normal, respondeu ela. Sim, eu vejo como você é normal, você passa o dia todo no seu quarto, seria melhor estudar, ler alguma coisa, reescrever suas anotações, mas isso é apenas ficar sentada lá, sem fazer nada, Beth disse a ela. Por que não fazer nada, eu acho, respondeu Selena. Isso é um argumento. É a primeira vez que ouço isso. Sua amiga riu dela. Não acho engraçado, ela deu as costas para a vizinha. Vamos lá, pare de ficar triste pensando, vamos dar uma volta. Ela a chamou. Oh, você sabe, estou muito relutante, admitiu Selena honestamente. Diga-me, quando foi a última vez que você saiu com garotos, teve um encontro, foi a uma boate ou algo assim? Sentou-se Beth ao lado dela. Quando, nunca. Naquele momento ela se lembrou de como costumavam sair com Alejandro, como ele costumava tocar violão para ela, cantar músicas para ela. E então? Beth estava esperando que ela se apresentasse. E quer saber, tudo bem, vamos lá, Selena concordou com ela. Isso é outra coisa, vamos lá, levante-se, vou lhe mostrar que você pode não apenas pensar, mas também se divertir. A noiva imediatamente se animou. Eles saíram para a rua, foram para o centro da cidade, era muito agradável, havia bancos, você podia se sentar e encontrar seus amigos. Aqui estão elas, agora vou apresentá-las, disse Beth a Selene. Um grupo de jovens se aproximou delas, com moças e rapazes. Após as apresentações, eles começaram a conversar com Selena como se a conhecessem desde sempre. E, entre todos eles, a garota destacou um. Seu nome era Michael. Ele não era como os outros. Se todos os outros queriam beber, passear, ir à boate ou qualquer outra coisa, esse estava meio pensativo. Ele estava sempre olhando para algum lugar, não estava sentado com os outros. Mas hoje Selena estava muito tímida para se aproximar dele, porque não sabia o que falar ou o que fazer. Eles voltaram para casa com o vizinho, ela começou a perguntar como e o que, ela gostava dele, ela não gostava dele. Quem é esse tal de Michael? Selena não queria colocar essa conversa em uma caixa longa. Nossa, amiga, a primeira vez que ela saiu na rua, conheceu a empresa, e imediatamente começou a construir pontes, Beth lhe disse. Vamos lá, eu estava apenas descobrindo, a garota ficou imediatamente envergonhada. Vamos lá, diga tudo claramente, eu entendo, sorriu a companheira. O que posso dizer, eu apenas gostei do cara e queria saber algo sobre ele, deu de ombros Selena. Bem,
sabe, eu nem posso lhe dizer nada sobre ele é sempre muito quieto, apesar de estar sempre conosco, mas ele não fala muito quando está falando. Se todos estão dançando, ele se senta ao lado, contam piadas, ele ri, mas nunca fala. Betty começou a se lembrar de Michael. Estou vendo, Selena parou de falar. Por que você mesma não pergunta a ele? Disse sua amiga, confiante. Talvez um dia eu tenha coragem de perguntar a ele. Ela sentiu as bochechas da garota corar em ponto no dia seguinte. Quando chegaram em casa depois de estudar, começaram imediatamente a fazer as malas. Agora, tudo o que ela tinha de fazer era olhar para a colega de quarto, que sorria e acenava com a cabeça, mostrando que estava pronta para sair novamente hoje. Então, você vai falar com ele hoje? Betty estava curiosa. Eu não sei, acho que Selena não era uma pessoa tímida, mas depois do que aconteceu em seu relacionamento com Alexander, ela mudou um pouco. Hoje, todos os rapazes estavam no refeitório e estavam todos sentados rindo de alguma coisa. Foi quando Selena se aproximou de Michael. Por que você não está rindo com os outros? Perguntou ela. E você? Ele se virou para ela. Não sei, fiquei confuso com a pergunta, estava esperando outra coisa. Bem, sou nova na empresa, não sei muito ainda, disse ela. Bem, eu sou mais uma ouvinte do que uma falante. Estou interessado nesses caras, estou interessado em ver o que eles fazem, como fazem, mas não quero realmente participar disso, disse Michael e olhou para ela com seus olhos azuis claros. Selena podia ver que ele estava esperando uma resposta ou alguma outra palavra dela, mas ela não sabia o que dizer, sobre o que falar, nem conseguia pensar em nada para perguntar. Que tal sairmos daqui? Sugeriu Michael. Para onde estamos indo? Perguntou a garota. Sim, para qualquer lugar, disse ela. Claro, sou nova na cidade, mas conheço um lugar aqui, descobri recentemente, venha, vou lhe mostrar, sorriu. Agora Selena sentia que algo estava mudando em seu interior. Ela realmente gostava desse garoto. Em todo o tempo que passou sem Alejandro, ela nunca havia notado outros rapazes. Vamos, ela se levantou. Betty, vamos dar uma volta com Michael, espero que ninguém se importe, e ela se virou para a namorada, mas olhou para todos os garotos. Sim, claro, vamos, seu parceiro deu uma piscadela e sorriu. Eles saíram do refeitório e foram em direção ao setor privado. Eu até me pergunto para onde você está me levando, disse Michael depois de um longo silêncio. Certamente não é perto, mas acredite, é muito bonito lá, disse ela, pois não conseguia explicar para si mesma para onde estava levando o jovem. Eles haviam chegado praticamente na saída da cidade. Havia uma grande ponte. Selena pediu a ele que a ajudasse e começou a descer. Michael lhe deu uma mão, ajudou-a e depois desceu ele mesmo. Agora que estavam embaixo da ponte, havia um parapeito para se sentar e, enquanto faziam isso, Selena pegou o menino pelo queixo e virou a cabeça dele para um lado. Veja, disse ela. Havia um rio de correnteza rápida, com grandes rochas empilhadas nas bordas e uma floresta jovem emoldurando o rio. Sim, você tem razão, isso é muito bonito, disse ele. Brrr, ele se arrepiou. Você está com frio? Ele se virou para ela. Sim, eu não achei que estivesse frio aqui, mas pelo que parece do rio, e ela se abraçou. Venha cá, ele se aproximou. Selene não resistiu. O jovem colocou os braços em volta dela e colocou o casaco sobre suas costas. Obrigada, ela levantou a cabeça e olhou para ele. Você cheira bem, disse Michael de repente. O quê? Ela riu. É verdade, ele respondeu. Você é realmente diferente, ninguém nunca me elogiou assim antes, ela riu e a partir de então, eles ficaram sentados em silêncio, observando o fluxo da água. Depois de algumas horas, a garota se levantou. O que está fazendo? Vamos, ela estendeu a mão. Novamente, Michael foi o primeiro a subir a trilha e depois ajudou Selena a fazer o mesmo. Agora eles estavam caminhando de mãos dadas. Posso pegar você amanhã? Ele perguntou enquanto a levava para o quarto. Sim, claro, ela sorriu, depois se virou e foi em direção à porta. Bem, vamos lá, me diga, o que há de errado?
Betty não podia esperar por ela no quarto. Nada, Selena era muito misteriosa. Que nada? Você está fora há tanto tempo, onde esteve? A noiva não parou. Caminhando, Selena se deitou em sua cama. Ela estava em seus sonhos. Você não é divertido, nada, andando, assim, sobre o que vocês conversaram? Betty se sentou com ela. Nada para falar, só silêncio, respondeu o vizinho calmamente. E daí, ele nem deu em cima de você? Continuou a amiga de Betty. Eu gostei dele, ele gostou de mim, estamos bem juntos por enquanto, ainda em silêncio, Selena fechou os olhos. Não, ela não queria dormir, só queria ficar consigo mesma e pensar no que havia acontecido hoje. Betty tinha ido para sua cama, estava cuidando de alguns negócios, e Selena ficou ali pensando. Ela realmente havia se esquecido de Alejandro, seu coração estava livre e agora ela poderia ficar com outro garoto. Ou talvez ela sempre tivesse sido assim, só não queria pensar nisso, ou não tinha encontrado alguém de quem gostasse tanto. A garota pensou sobre isso por um longo tempo e, quando teve de ir para a cama, não disse nada a Betty. No dia seguinte, Michael, como prometido, veio buscá-la. Eles saíram novamente. E você vai comigo neste fim de semana para a casa dos meus pais? Disse Selena de repente para o rapaz. Nossa, estamos conversando há 2 dias e você já quer me apresentar aos seus pais. Ela sorriu. Para que foi isso? Ela se virou para ele e olhou em seus olhos novamente. Ela gostou tanto deles que estava disposta a se sentar ao lado dele e olhar em seus olhos. Tudo bem, eu não me importo, respondeu Michael. Quando a garota chegou ao quarto, ela compartilhou isso com sua colega de quarto. Uau, você é incrível, garota. Você nunca deixa de me surpreender. Em uma semana, você teve tantos eventos e mudanças em sua vida que consegue ser feliz. Ela se sentou em uma cadeira e cruzou os braços. Por que isso acontece? Selena não a entendia. Há pessoas que passam metade de suas vidas, primeiro procurando um cara para conhecer, depois conhecem, depois ficam alguns meses juntos, só depois vão para a casa dos pais. E você, ontem conheceu, se apaixonou, hoje já está levando os pais para apresentar, riu Betty, quando contou tudo isso. Michael é bom, resumiu Selena. Hoje ela não queria falar sobre mais nada. Ela e sua namorada jantaram e fizeram anotações para se preparar para a aula. No fim de semana, a garota e o namorado foram para a estação de trem e chegaram à casa dos pais. A mãe, quando viu o jovem, até exalou, e não se importou com quantos dias eles se conheciam, com o que fariam em seguida. O mais importante é que sua filha saiu da apatia e agora volta a viver uma vida normal. Selena e Michael já haviam começado a namorar seriamente. O relacionamento deles agora incluía carícias, beijos, e depois de algum tempo, Michael a pediu em casamento. Eu concordo, mas vamos devagar com o casamento, disse Selena a ele. Bem, ele nunca foi contra o que a garota dizia e quase sempre concordava com ela. E mesmo que os outros pensassem que ele estava sendo servil ou algo assim, ele não se importava. Ele amava essa garota e estava bem com ela. Os jovens não conseguiam decidir onde fariam seu casamento. E quando ficou decidido que seria na cidade onde ambos estudavam, porque Michael morava lá, Selena pediu para ir até seus pais para convidá-los e a outros amigos, bem como para se verem. O rapaz não se importou nem um pouco. Ele a acompanhou até a estação de trem, beijou-a, e Selena saiu com sua mãe e seu pai. Ela saiu da estação, pensando se sua mãe ficaria ofendida ou não, que eles teriam que ir para outra cidade, e até mesmo morar lá por alguns dias, quando de repente ela ouviu. Era Alexander. Ela parou no meio da calçada, como se estivesse tropeçando. Ele estava caminhando em direção a ela e, naturalmente, também notou a garota. Olá, ele se aproximou dela e disse. Olá, tudo dentro dele tremia novamente, suas mãos tremiam, sua voz tremia. A garota não conseguia recuperar a compostura. Como você está? Perguntou Alexander. Você e eu não nos vemos há tantos anos, além do banal. Como vai você? Você não sabia o que me perguntar? Selena, me desculpe, ele olhou para ela e ela pôde ver que o sentimento dele também não tinha desaparecido.
De jeito nenhum, ela o contornou e quis ir embora, mas ele não deixou. Espere, vamos para algum lugar e conversar, sugeriu ele. Alexander, por favor, não comece, ela realmente não queria isso. Não, ela realmente queria, mas isso significaria trair seu Michael. Nós vamos, vai ficar tudo bem, eu prometo, ele a puxou com ele. A garota fechou os olhos, ela sabia que estava fazendo a coisa errada, mas não conseguia evitar. Eles caminharam até um pequeno café, Alexander estava dizendo algo, ela estava sorrindo. Selena ficou sentada olhando para o homem com quem ela se importava tanto. Por que não está dizendo nada? Perguntou ele. Não sei o que dizer, sei que você me traiu, mas não consigo evitar, só quero ficar perto de você, agora não tenho mais tanta vergonha como antes. Ok, vem aqui, ele estendeu a mão. Selena se levantou, caminhando até ele. Ele a sentou em seu colo e começou a beijar seu pescoço e seu cabelo. Ela fechou os olhos e deixou seus sentimentos tomarem conta. Por que sempre tem que ser assim? Disse ela suavemente. Vamos para minha casa? Ele sussurrou. Você também mora lá? Perguntou ela. Sim, ele respondeu. E sua esposa? Essa pergunta não era apenas porque ele estava preocupado com a possibilidade de me vê-los, mas em geral, quer ela estivesse lá agora ou não. Nós nos divorciamos, ele olhou nos olhos dela. Bem, ela não se preocupou em perguntar a ele por quê, sobre o quê. Porque ela percebeu que, se ele quisesse, ele lhe contaria. Agora, quando eles pararam na entrada da garagem onde ambos moravam, Selena sorriu. Ela tirou os sapatos, como fazia na infância, e começou a subir as escadas em silêncio. Alexander carregou sua bolsa, seguiu-a e sorriu. Eles entraram no apartamento, sussurraram por um longo tempo e depois começaram a se beijar. De manhã, quando Selena acordou na cama dele, ela não se arrependeu. Você vai ficar? Perguntou Alexander. Não, eu realmente não queria lhe contar ontem, eu vou me casar, ela disse e sorriu. Não acho que seja engraçado, disse ele. É que me lembrei de como você me disse essas palavras uma vez, ela o beijou. E o fato de que agora você está traindo o seu noivo, isso é normal? Perguntou Alexander. Sim, sei que estou agindo errado, mas não pude evitar, disse ela, levantou-se e começou a se vestir. Será que vou ver você de novo? Ela se sentou na cama. Não posso responder a essa pergunta, ela disse a ele, pegou a bolsa e os sapatos nas mãos, saiu silenciosamente do apartamento, desceu as escadas, calçou os sapatos de salto e começou a subir as escadas novamente, e Selena bateu na porta e sua mãe a abriu imediatamente. Olá, ambas aplaudiram enquanto Selena abraçava a mulher. Sua mãe apenas cantarolou e olhou para ela. O que foi? Perguntou a filha. Nada, as mãos estão quentes. Depois disso, elas conversaram muito e por muito tempo e, no final do fim de semana, foram juntas para a casa de Michael e Selena. Tudo correu bem, a garota nem se lembrava de sua decepção. Sim, e era difícil chamar isso de traição, de fato era, mas não a seu gosto. Ela amava esse homem e queria ficar com ele para sempre. E talvez agora que seu sonho havia se tornado realidade, ela o esqueceria para sempre. Mas isso era apenas o que ela pensava para si mesma. 3 anos se passaram e as coisas estavam indo muito bem no relacionamento dela e de Michael. Seu marido já estava trabalhando, e agora Selena também estava conseguindo um emprego. Como ela estava trabalhando há quase 1 ano, tinha direito a férias. Teoma, posso ir? Ela olhou para o marido. Sim, claro, aonde você quer ir? Perguntou ele. Primeiro vou visitar minha mãe e depois veremos, ela quase nunca escondia nada dele. Ótimo, agora tudo estava quente entre eles, como sempre. E assim Selena voltou para a entrada de sua casa. Ela deu uma olhada na porta de Alexander e entrou na sua própria porta. Seus pais ficaram felizes ao vê-la chegar. E quando, no dia seguinte, ela quis se juntar a seus amigos, ela foi para o pátio e novamente o viu. E novamente não conseguiu passar por ele. Ela parou. Hoje ninguém perguntou como e quem estava lá, eles apenas se abraçaram e começaram a se beijar. Que engraçado! Disse a garota,
quando já estavam no apartamento de Alexander. Qual é a graça? Eu não entendi. Não sei, a gente se vê uma vez a cada 5 anos, ela exagerou. Meu precioso, ela tirou a franja dos olhos. Alexander, por favor, não, ela implorou, sabendo que, mais uma vez, ela não faria nada para que eles se separassem e nunca mais se vissem. Como é que você está aqui agora? Eu vim de férias, decidi ver minha mãe primeiro e depois vou correndo para algum lugar bem longe. Ela estava feliz, deitando-se ao lado dele. E vamos juntos, sugeriu Alexandre. Não me importo, ela se virou para ele e o beijou. Mamãe, como sempre, não sabia de nada. Selena lhe disse que iria sozinha. Ela pegou sua mala e foi para a estação de trem. Alejandro já estava esperando por ela lá. Eles passaram o feriado inteiro juntos. Ambos voltaram, percebendo que ela estava prestes a voltar para casa. Você não pode ficar? Perguntou ele. Não, ela não mentiu para ele porque não queria magoar Michael. Na noite passada, Alexander a havia beijado tanto que Selena estava pronta para mudar de ideia. Mas ela reuniu toda a sua força de vontade e foi embora. Ela chegou em casa e Michael a cumprimentou com flores. Ele sempre fazia isso porque era um marido muito atencioso e amoroso. Ela se sentiu um pouco envergonhada na frente dele, mas sorriu. A vida continuou. Quase um ano se passou e, quando Selena saiu de férias novamente, ela decidiu que, se encontrasse Alexander, ela definitivamente contaria tudo a Michael e eles se divorciariam. E assim, quando ela estava com as malas prontas para sair, de repente se sentiu mal. O que há de errado com ela? O que há de errado com ela? Michael veio correndo até ela. Não sei, talvez minha pressão arterial tenha caído e eu tenha me sentido tonta e enjoada. Você não acha que? Michael parou de falar e sorriu. Você está se referindo à gravidez? Adivinhou Selena. Sim, ele balançou a cabeça afirmativamente. Mas era fácil verificar, eles estavam esperando por aquele momento há muito tempo, e agora, quando ela estava prestes a sair, ele havia chegado. Quando foi confirmado, é claro, ela decidiu ficar com o marido. Ela ligou para sua mãe e lhe deu a boa notícia. Depois disso, foi um período difícil. Durante todo o ano ela teve náuseas, pressão alta e pernas inchadas. Selena mal podia esperar pelo momento de começar a chorar. E então aconteceu. Seu primogênito nasceu e recebeu o nome de Mark. Selena sempre se sentiu uma jovem mulher capaz de fazer qualquer coisa, mas quando o bebê veio ao mundo, o tempo, de alguma forma, escapou rapidamente. Aqui estava ela, sentada com ele durante a licença maternidade, e agora era hora de ele ir para o berçário. Agora havia outras preocupações, alguns trabalhos manuais, aplicativos, tudo mais. Michael tinha sido próximo durante todo esse tempo, mas eles eram como vizinhos. Michael, deveríamos nos separar como você fez? Selena perguntou a ele na cozinha. Não sei, se você quiser, vamos nos divorciar. Ele estava apático como sempre. Por que você está assim? Ela se sentou na cadeira ao lado dele. Como o quê? Ele não olhou para ela. Ok, ela se levantou e foi para seu quarto. Assim, a vida continuou e, quando Mark estava na 4ª série, Selena se decidiu e pediu o divórcio. O apartamento pertencia aos pais de Michael, portanto, não havia nada para dividir. Ele arrumou algumas coisas e, junto com seu filho, foram para a cidade natal de Selena. Você não se arrepende de ter passado tantos anos? Perguntou a mãe dele. O que há para se lamentar? Estou como em uma gaiola, aqui está uma criança, com quem tenho que estudar constantemente, algo para fazer. Por outro lado, o marido farmacêutico, que sempre não se importa, o que quer que eu diga, ele fará. Selena estava nervosa. Não seja tão dura consigo mesma, disse-lhe a mãe. Diga-me, mamãe, ainda há alguma das meninas na cidade? Perguntou ela. Sabe, acho que Hannah está aqui. A mulher se lembrou de algo. Você acha que elas ainda têm telefone em casa ou não têm mais? Sorriu Selena.
Você diz que verifica, ela mora com a avó ultimamente, talvez ela ainda tenha um. A mãe deu de ombros. Selena discou o número da casa de sua amiga de escola e, depois de alguns bips, ouviu o sinal. Hannah, alô, disse ela alegremente. Selena, não é possível que já tenham se passado tantos anos, e ela não conseguia acreditar. Elas combinaram de se ver e se divertiram muito naquela noite. Durante quase toda a noite, Selena contou a Hannah o que elas haviam passado nesses anos. Elas viram que haviam mudado muito, ambas tinham filhos, um divórcio em seu crédito. Bem, vá em frente, não se perca, disse Hannah a ela. Sim, acho que não vou me perder, já que vim morar aqui, disse Selena a ela. Eram quase 5 horas da manhã quando ela saiu e foi para casa. E quando entrou no pátio, começou a rir. Lá, à mesa, estava sentado ninguém menos que Alexander. Isso não pode estar certo. Ela se virou para ele. Selena, por que você está aqui a essa hora? Ele olhou para ela. Eu deixei meu marido, vim com minha mãe, e você? Agora ela não era mais tímida, sentou-se ao lado dele e pegou sua mão. Estou cansada de tudo em casa, saí para tomar um pouco de ar. Ela suspirou e sorriu, mas acabou ficando triste. Às 5 da manhã? Ele balançou a cabeça. Ah, você foi embora, de mim, eu não tinha mais nada, conheci vivi um pouco juntos, depois decidi me casar, e agora ainda me arrependo de ter ido embora nesse ritmo, disse calmamente Alexander. Entendo, e eu queria morar com minha mãe, mas agora percebo que provavelmente vou alugar um apartamento, disse Selena lentamente. Eles trocaram números de telefone, se abraçaram, entraram juntos na garagem e subiram as escadas. Adeus, ele olhou nos olhos dela. Adeus, ele entrou na casa, e lá dentro era como se borboletas estivessem tremulando. Qual é o problema? Você encontrou o vizinho de novo. Sua mãe viu o estado em que ele estava. Chega, mamãe, chega, já faz tanto tempo, está chato. Ela foi para o quarto, onde o filho estava dormindo, deitou-se ao lado dele e no dia seguinte, como queria, Selena realmente alugou um apartamento e, à noite, ligou para Alexandra. Se você quiser vir, venha, eu lhe darei o endereço, disse ela. Já estou indo, ela respondeu e desligou. Selena disse à mãe que não levaria o bebê porque queria fazer alguns reparos. Ela mesma só queria conhecer Alexander. Ele chegou, eles se sentaram rapidamente à mesa, beberam um pouco de vinho e depois voltaram para a cama. Ele a abraçou, beijou-a, acariciou seus cabelos, ela tocou sua barba por fazer, lembrando-se de como tinham sido bons juntos. Divertido, disse ela. Divertido para você de novo, o que é dessa vez? Perguntou Alexander. Há quantos anos você e eu estamos juntos? Muitos, mas nada realmente, ela respondeu. Não, apenas fisicamente não estamos juntos, mas de fato? Ela parecia ansiosa. Bem, 15 anos com certeza, ela contou em sua cabeça. Selena se levantou sobre o cotovelo. Você pode imaginar, tantos anos de amor um pelo outro e não há como estarmos juntos. Alexander se deitou de costas e suspirou. Talvez não seja o destino, Selena o beijou. Eu não sei a resposta para essa pergunta. Ele fechou os olhos, suspirou, abraçou-a, percebendo que pela manhã ainda teria que voltar para sua esposa. Também não podemos ficar juntos agora, não é mesmo? Ele olhou para ela. Veja bem, Selena, sim, minha esposa está me fazendo passar por maus bocados, mas não posso machucá-la, pelo menos por enquanto, preciso de tempo, ele disse a ela. Ok, não exijo nada, ela sorriu. Agora que Mark estava sendo enviado para a casa da avó no fim de semana, Selena e Alexander estavam se vendo novamente, e eles já estavam tendo encontros conscientes entre dois adultos. O que você tem feito há uma semana? Perguntou Alexander. Nada, só estou correndo por aí, procurando trabalho, disse ela rapidamente. Você não conheceu ninguém? Perguntou o outro. Por que você fala assim? Selena não entendeu. Você sabe como eu tenho ciúmes de você, ele a beijou sem parar. Ele mesmo, bem, com sua esposa, não quero ofendê-la, mas eu tenho ciúmes, e não tenho, e os outros não vão perceber? Ela não entendia a namorada. Tudo bem,
Tudo bem, acalme-se, ele a puxou para si. Quando Selena conseguiu um emprego, talvez tenha sido culpa de Alejandro, que estava sempre falando sobre isso, ou talvez ela mesma quisesse. Mas foi lá que ela conheceu Paul. Ele trabalhava como segurança e era um cara muito simples. Você podia conversar com ele sobre qualquer coisa. E sua mãe gostava dele. Mark começou a tratá-lo normalmente. Alexander, eu vou me casar. Selena lhe disse uma vez quando nos conhecemos. Eu não entendo, e ele olhou para ela, percebendo que ela nunca havia lhe falado sobre outros homens ou sobre conhecê-los. Sinto muito, mas se você quiser, podemos continuar nos vendo, e disse ela. Alejandro se levantou rapidamente, vestiu-se e saiu sem dizer uma palavra. Selena percebeu que o havia magoado, mas também não era bom viver sozinha. Depois do casamento, Paul sugeriu a Selena que ela fosse para o norte para tentar ganhar algum dinheiro lá. Ela não se importou, pois precisava se distrair. Sua mãe a convenceu a deixar Mark aqui e não buscá-lo na escola. Esse foi o acordo. Curiosamente, o jovem casal se estabeleceu rapidamente depois de chegar ao norte. Eles encontraram trabalho, ganharam um bom dinheiro e, de alguma forma, Paul começou a se afastar de sua esposa. Aqui ele bebia uma vez, aqui na segunda vez, chegava em casa bêbado e começava a reclamar de como sua vida era difícil. Quando Selena dizia a mesma coisa, ele apenas balançava a cabeça, sem acreditar nela. A vida em família durou apenas 3 anos. Durante esse período, Selena só foi para casa uma vez, nas férias, para ver o filho. No restante do tempo, eles só se falavam por telefone. E agora ela estava na soleira da porta com uma sacola, olhando para Paul, e não conseguia acreditar que, de um cara bonito, alegre e descolado, ele havia se transformado em um homem mal-humorado que estava sempre infeliz com alguma coisa. Quando ela voltou para sua cidade natal, foi ao banco e fez uma hipoteca. O dinheiro da primeira prestação foi suficiente. Agora ela tinha seu próprio apartamento, onde ela e Mark se mudaram. Tudo estava indo bem. Selena começou a fazer reparos. Sua mãe vinha visitá-los com frequência, depois eles vinham até ela, e os concertos avançavam. Agora, se Selena queria sair de férias, o que acontecia 2 vezes por ano, ela levava a mãe com ela e, curiosamente, elas se davam muito bem. E por que sua vida tem sido assim? Perguntou a mulher. Mamãe, não comece, eu não queria falar sobre isso, filha. Não vou começar, ainda tem tudo pela frente, você só está, e ela não teve tempo de terminar, Selena interrompeu. Não vamos falar sobre idade agora, ela pediu. Tudo bem, a mulher concordou. A vida continuou como sempre. E então a mãe conseguiu uma viagem a um sanatório para 2 pessoas. Foi com a Selena. Oh, não, eu não vou com você. Ela imediatamente acenou com as mãos. Entendo, a mulher sabia que eu não teria nada para fazer no sanatório, então vou levar o Mark comigo. Tudo bem, vá você, descanse lá e eu descansarei com você, riu Selena. A avó e o neto fizeram as malas e partiram. Selena estava sozinha em casa há apenas 2 dias. Ela gostava dessa solidão, porque havia alguém em sua vida o tempo todo. Assim, decidiu ir à loja, onde ocorreu o fatídico encontro, quando Alexander a cumprimentou. Selena fez seu trabalho normal, foi para o trabalho, encontrou-se com amigos. Em seu dia de folga, decidiu ir ao apartamento de sua mãe para ajudá-la com a reforma da cozinha enquanto ela estava fora. Olá, ela passou pelo quarto de seu pai e imediatamente começou a preparar o cômodo para o papel de parede. Você vai ficar aqui sozinho? O homem não entendeu. Por que não? Ela se perguntou. Tudo bem, o pai acenou com a mão, ele não fazia parte da vida dessa família. Quando tudo acabou, Selena foi para casa, era um dia de folga, 7 horas da noite, ela achou que seria bom encontrar Hannah. A garota tirou o celular do bolso, foi até a entrada, mas não teve tempo de discar o número. Alexander estava sentado no parapeito da janela da entrada. O que está fazendo aqui? Selena ficou surpresa. Estou esperando por você. Ela não estava nem um pouco envergonhada. Ela se espreguiçou, passou por ele, foi até lá, abriu a porta e esperou que ele entrasse.
para que ela não descobrisse tudo isso na escada. Ele se sentiu ofendido? Ele cruzou a porta. Não, ela respondeu ironicamente. Estou vendo, Alexander percebeu que era culpado antes de Selena. Você gostaria de um chá? A anfitriã percebeu que não poderia ir a lugar algum hoje. Sim, ele se sentou em uma cadeira e olhou para ela. Diga-me, por que você não veio? Ela se virou de costas para o fogão, fazendo alguma coisa lá, para não ver Alexander. Eu não pude, ela não explicou nada. Estou vendo, se não posso agora, ela não pôde deixar de ficar ofendida com ele. Querida, ele tinha tanto trabalho a fazer, ele se aproximou dela, e agora ela não tinha dúvidas de que não resistiria. Alexander, ele lhe deu as costas. Eu tirei alguns dias de folga, ele falou diretamente em seu ouvido. Selena se virou para ele. Passando esse tempo juntos? Ele desligou o fogão e a puxou para dentro do quarto. Espere, ela não conseguia acompanhá-lo. E novamente o abraço suave, os beijos quentes, tudo o que a garota tanto amava. Ela se recostou em seu braço e pensou em coisas diferentes. O que você acha? Ele estava deitado de costas. Por que acha que estou pensando em algo agora? O silêncio significa que você está pensando, um homem não pode fazer outra coisa. Ele se virou ligeiramente para ela. Em que posso pensar? Só em você. Ela sorriu e beijou o ombro dele. E o que há em seus pensamentos? Alexandra se perguntou. Nada, acho que eu deveria ter esperado tantos anos para me deitar com você assim. Agora, ela rolou de barriga para baixo. Selena, eu te amo tanto, ele a acariciou. Eu te amo, ela estava se divertindo muito. Eles ficaram ali, abraçados, não queriam se levantar de jeito nenhum, adormeceram. De manhã, a moça acordou primeiro. Ela queria surpreender seu convidado com alguma coisa. Foi para a cozinha, preparou a massa para as panquecas e começou a cozinhar. Ao mesmo tempo, colocou uma chaleira para ferver. Selena preparou um café aromático, enrolou as panquecas e colocou tudo em um prato. Ela pegou um pequeno pote de creme e o encheu de geleia, que sua mãe havia preparado. Acorde, querida, ela levou tudo para a cama. Bom dia. Ela abriu os olhos. Veja o que preparei para você. Ela colocou um prato na mesa de cabeceira. Que cheiro delicioso! Alexander se espreguiçou. Ele começou a comer seu café da manhã, ao mesmo tempo em que dava uma mordida em Selena. Eles estavam agindo como adolescentes, embora não fosse nada disso. O que vamos fazer hoje? Ela perguntou e sorriu. Provavelmente pela primeira vez em sua vida se sentiu tão feliz perto de um homem. Não sei, sugira, ele a olhou com olhos amorosos. Vamos ao parque onde costumávamos caminhar? Ela sugeriu e perguntou ao mesmo tempo. Eu nem sei, ela estava um pouco envergonhada. Por quê? Ela fez beicinho, fingindo estar ofendida. E se a gente pedir para entrar e passar o dia todo? Ela disse sua versão de tempo livre. Tenho ótimos filmes, ela queria assisti-los há muito tempo, mas não tinha tempo. Veja, você queria ir ao parque, ele abraçou novamente. Eles não se cansavam um do outro, não conseguiam parar de se abraçar. Então foram para a cama, como Alexander sugeriu, e nem sequer arrumaram a cama. É isso, chega de relaxar, disse Selena na manhã seguinte, ela tinha que ir trabalhar. Você se importa se eu ficar aqui? Perguntou ela. Claro que não, ela estava indo, estarei aí em breve. Ela beijou seu amante e saiu. Todos que viam a garota agora percebiam que havia algo errado com ela, porque ela simplesmente não estava radiante de felicidade. Você está apaixonada, amiga? Um colega de trabalho se aproximou dela. Sabe, eu não quero dizer nada ainda, de alguma forma, mais tarde, para não dar azar. Selena tinha medo de que Alexander fosse embora novamente e nunca mais voltasse. Ok, vejo que está indo bem, não vou me intrometer. Ela se afastou. De alguma forma, a garota terminou o dia, não foi para casa e voou. Agora Selena não se importava com o que ele pensaria dela, como ela se comportaria. A garota foi até a loja, comprou tudo para o jantar e foi para casa. E teve outra noite fabulosa.
Eu me sinto tão bem com você, o homem a pressionou contra ele. Mas Selena percebeu que o havia aceitado mais uma vez, e ele poderia pensar que seria sempre assim. Se ele fizesse algo ou estragasse tudo, ela ainda o perdoaria e o aceitaria de volta. Mas ela não podia evitar, pois tantos anos sem um relacionamento normal haviam cobrado seu preço. Você daria a luz a mim? Alexander perguntou de repente. Você não entende? Ele interrompeu o curso de seus pensamentos, interrompido pela estranha pergunta dela. E o que não está claro, ele se virou para ela. O que eu dei à luz, eu não tenho mais essa idade, ela riu. Veja bem, depois que minha filha morreu, eu quero muito ter filhos, mas não consigo, admitiu Alexander. É claro, entendo tudo, mas, e a garota parou de falar, por um lado, queria agradar seu amante, por outro, não sabia se precisava de outro filho. Ok, vamos lá, ela se recostou no travesseiro. Preciso pensar, Selena encontrou algo para dizer. Ok, elas ligaram o próximo episódio do filme e começaram a assisti-lo, cada uma pensando em seu próprio, e o fim de semana de Alexander terminou rapidamente, e ele teve que voltar ao trabalho. Se Selena trabalhava em uma organização normal, indo de manhã e vindo à tarde, Alexander trabalhava por conta própria, e seu dia de trabalho não era racionado. Quando posso esperar você? Perguntou ela. Não sei, espero estar de volta à tarde, disse ele, beijou-a e saiu. Ok, adeus, ela estava com medo de deixá-lo ir, mas o amado não a enganou, agora todos os dias, mesmo que não fosse às 5 horas, mas à noite, ele ainda voltava. Fiz o jantar e cumprimentei Selena, feliz. Ótimo, estou com mais fome do que um lobo, disse ela e foi lavar as mãos. Durante o tempo em que mamãe e Mark estiveram no sanatório, aqui, Selena praticamente formou uma família. Tomei uma decisão, disse Selena a Alexander em uma tarde. Fazer o quê? Ele se voltou para ela. Engravidar, ela olhou para ele e sorriu novamente. Obrigada. Ele a beijou. Você o quê? Você ainda tem que fazer isso. Ele tinha tantos sentimentos não desperdiçados que Selena estava disposta a fazer qualquer coisa por aquele homem. Sim, acho que haverá um problema com isso. Você terá que ir à clínica, disse Alejandro a ela. O quê? Por quê? Ela não entendeu. Acontece que eu tenho problemas, então é necessário fazer tudo artificialmente. Ele olhou com confiança nos olhos dela. É muito caro. Selena sabia quanto custava a fertilização in vitro. Eu tenho um parceiro que trabalha lá, ele me ajudará a fazer tudo isso, garantiu o homem. Tudo bem, Selena riu, eu não achei que seria assim. Agora temos que ir lá, fazer toda a papelada e depois falar sobre o principal. Ele a beijou. Depois disso, Alexander não ficou em casa por alguns dias, ele ligou dizendo que tinha trabalho e que estava atrasado. Selena não tinha nada contra isso, achava que, como já estavam conversando sobre assuntos tão sérios, ele não a trairia. Oi, desculpe a demora, ele disse a ela. Tudo bem, eu estava pensando sobre a viagem à clínica. Você vai poder tirar uma folga do trabalho? Alexander perguntou a ela. Sim, claro, ela hesitou, mas ainda não havia motivo para se preocupar. Ótimo, então também direi aos funcionários que ficarei fora por um tempo, ela parecia feliz. Quando tudo foi decidido, eles fizeram as malas e foram para o vilarejo vizinho, onde ficava a clínica de que precisavam. Não é perigoso? Perguntou Selena a Alexander. Não sei, o médico vai lhe contar tudo, ele sorriu. Vamos combinar uma coisa com você, e ela não olhou para ele. Ok, sobre o que? Fale, ele estava preparado para todas as condições. Se não vai funcionar da primeira vez, então não vamos tentar de novo, ela disse tudo isso de forma triste. Como você quiser, amor, ele beijou o topo da cabeça dela. Quando eles estavam no hospital, Selena foi levada para algum lugar, passando por todos os procedimentos que lhe foram indicados. Oi Jacob, Alexander encontrou seu amigo no corredor. Oi, eles foram para o escritório dele. Está tudo pronto? O homem olhou para ele. Sim, o homem balançou a cabeça. Por que está reagindo assim? Ele deu um tapinha no ombro de seu companheiro.
Tem noção do que estou fazendo? O médico olhou para ele. Vamos lá, ele é jovem, vai dar tudo certo, disse Alexander alegremente. É isso, estamos esperando por sua Selena, disse o homem e começou a estudar seus papéis. Estava feito, Alexander ficaria com Jacob enquanto Selena estivesse na clínica. Ela estava perfeitamente saudável, eles poderiam prosseguir com a cirurgia. Junto com Alexander, eles assinaram todos os papéis, parecia que tudo o que tinham que fazer agora era esperar. Alexander, você tem certeza? Perguntou seu amigo. É claro que não passou pela cabeça dele duvidar de nada. Só mais alguns dias, então, e tudo estará pronto, disse Jacob a ele. Tudo bem, ele foi ao hospital para dar apoio a Selena. Quando tudo terminou, eles dirigiram juntos para casa. A garota havia recebido todas as recomendações dos médicos, então agora eles só precisavam seguir tudo. Vamos, não vamos dizer nada a ninguém ainda, disse Alejandro calmamente e a abraçou. Bem, ela também estava com medo de que algo desse errado. Agora eu tenho que ir trabalhar, o homem olhou para sua parceira. Bem, enquanto eu vou para a casa da minha mãe, eles estão aqui há algum tempo, disse ele descansando. Selena não entendia como ele se sentia agora. Tudo bem, até mais tarde, ele a beijou, acompanhou-a até a casa da mãe e seguiu com seus afazeres. Selena subiu os degraus, havia tantos pensamentos em sua cabeça que ela achou que ficaria louca se pensasse em tudo. No final, a garota decidiu não dizer nada para a mãe por enquanto, pois as coisas seriam como seriam. Olá, ela entrou no apartamento, primeiro abraçando o filho e depois já abraçando a mãe. Onde você esteve por tanto tempo? Ele olhou para a esposa. Fiquei doente, resolvi tirar umas férias longas e fui para a clínica, um pouco para colocar minha saúde em ordem. O que está lhe fazendo mal? Preocupou-se a esposa. Nada em particular, mas não faria mal nenhum melhorar, mentiu Selena categoricamente. Não me incomode assim, sua mãe a abraçou novamente. Elas se sentaram e conversaram. Mark contou como ele e sua avó haviam passado um tempo no sanatório. E Selena tinha uma coisa em mente, que agora estava esperando um filho de Alexander. Filha, vejo que algo a está incomodando. Quando Mark entrou na sala, a mãe decidiu conversar com a menina. Mamãe, não posso lhe dizer nada ainda, porque eu mesma não sei. Selena olhou nos olhos, então acreditou nela. E não era mentira, a garota realmente não tinha certeza sobre Alexander, sobre sua atitude em relação a ela, porque ele a havia traído tantas vezes. Tudo bem, eu não vou incomodá-la, quando você achar necessário, você me dirá, ela beijou a filha no rosto. Obrigada. Selena foi para casa, pois esperava que Alejandro viesse vê-la. E ele veio, o que a deixou feliz. Por que você está de tão bom humor? Ela lhe perguntou da porta. Não sei, provavelmente hormônios. Ela se aproximou e se encostou nele. Vai ficar tudo bem, ele a abraçou, e agora Selena sentia como se ele nunca fosse sair do lado dela por causa da gravidez. Eles ficaram assim no corredor. No dia seguinte, ele foi trabalhar, Selena também tinha que trabalhar, mas o estado era tal que ela não podia fazer nada. Olá, ele ligou para seu chefe, vou ficar em casa hoje, estou me sentindo muito mal. Ele entendia que tinha acabado de sair de férias, mas também não podia fazer nada naquele estado. Ele ficou em casa, na cama, praticamente o dia todo. Em algum momento, ela teve de ligar para o médico para perguntar por que as coisas estavam assim e o que fazer. Selena, está tudo bem? Alexander ligou para ela imediatamente. Sim, como você sabia? Ela ficou surpresa. Você esqueceu que Jacob é meu amigo e que ele estava indo vê-la. Certo, ela se lembrou. Estarei lá em 1 minuto, ela parou de falar com ele. Tudo bem, a garota disse simplesmente. Alexander chegou, ele era tão carinhoso, fazia tudo por sua garota. Ela se sentiu melhor imediatamente, enrolou-se ao lado dele e adormeceu. A partir de então, Alexander estava em casa ou perto dela com a maior frequência e o maior tempo possível. Certa noite, eles estavam sentados em casa e Selena estava mexendo açúcar em uma xícara. Alexander, vamos viver assim? Perguntou ela sem olhar para cima. Você não está entendendo? Ele ficou nervoso.
O que não está claro aqui, eu quero ser sua esposa, ela não escondeu nada. Vamos esperar até que o bebê nasça e então comemoraremos. Ele pegou a mão dela, puxou-a para perto e a apertou contra ele. Tudo bem, ela sempre concordava com ele. Quando alguns meses se passaram, Mark notou que sua mãe havia melhorado, agora era impossível esconder de alguém o fato de que ela estava esperando um filho. Querida, quando você queria me contar? Sua mãe foi visitá-la. Selena estava nervosa porque Alejandro poderia chegar a qualquer momento, e ela não queria que ela e sua mãe se encontrassem. E vamos para sua casa, vamos conversar ou só dar uma volta? A garota começou a se vestir. Bem, ela não estava contra a mãe. Elas saíam, passeavam, conversavam, mas Selena nunca dizia nada para a mãe. Sim, estou esperando um bebê, mas ainda não disse nada a ninguém, disse a filha de forma enigmática. Bem, não estou reconhecendo você ultimamente. Selena queria abraçar, mas se afastou um pouco. O que está fazendo? Sua mãe não entendeu. Ultimamente, estou enjoada do cheiro de perfume, ela sorriu. Você está vindo para casa ou para nossa casa? Sua mãe perguntou porque Mark estava em casa. Estou indo para casa, ela se virou e caminhou com Selena. Ok, tchau, disse a mulher por trás, percebendo que nem tudo é fácil na vida de sua filha. Alexander poderia aparecer hoje e depois sumir por 2 dias. Às vezes, Selena se perguntava por que havia concordado com tudo isso. Agora ela estaria sozinha. Como é bom quando você não pensa em nada, quando você não sofre por ninguém. Mas não, ela tinha que encontrá-lo novamente. A gravidez havia cobrado seu preço. Tudo o que Selena fazia agora era chorar e esperar. Onde você esteve? Ela encontrou Alejandro novamente com os olhos vermelhos. Meu amor, e ele começou sua canção. Você sabe que estou sozinha aqui, ainda não posso contar para minha mãe, ela chorou novamente. É isso, se acalme, ele disse a ela. Eles passaram muitos dias juntos, mas, exceto por elogios e abraços, Alexander não deu nada à garota. Aqui, tudo o que você precisa, ele trouxe os remédios da farmácia para ela. Obrigado, mas eu preciso de você, não de tudo isso, ele mostrou a ela as suas compras. Entenda, eu trabalho, precisamos de algo para viver, ele a beijou e a abraçou novamente. Ao anoitecer, ele saiu novamente. Que diabos é isso? Ela não conseguia sair de sua depressão de menina. No dia seguinte, ela ligou para um amigo com quem trabalhava. Oi, você pode vir aqui? Perguntou ela. Sim, o que há de errado com você? Ela estava curiosa. Venha, vou lhe contar tudo. Selena finalmente decidiu. Sua amiga foi até sua casa à tarde, sentaram-se na sala e a garota ficou surpresa ao ver a barriga de Selena. Então você entrará em licença maternidade em breve, disse ela. Sim, ninguém no trabalho sabe ainda, estou escondendo o melhor que posso, disse ela. É, cara, e eu achava que você estava em alta, sorriu um colega de trabalho. Não consigo, não sei por que cheguei a esse ponto, Selena chorou, depois contou à amiga o que como havia acontecido com ela. O que há de errado com você? Ela não conseguia acreditar no que ouvia. Aqui, imagine como as mulheres são estúpidas, Selena continuou a chorar. E quem é esse seu Alejandro? Perguntou ela. Aqui, a garota lhe mostrou uma foto em seu celular. Eu o conheço, fez uma careta para a amiga. Bem, muitas pessoas o conhecem, Selena se acalmou um pouco. E eu conheço a esposa dele, disse a garota. Não entendo, que esposa, ele não é casado, foi a vez de Selena ficar surpresa. Como assim, ele trabalha em um jardim de infância, disse a garota. Não pode ser, gritou a garota ainda mais. Naquele momento, as portas se abriram e Alexander apareceu no apartamento. Olá, Alexander, o hóspede se levantou para sair do apartamento. Ao fazer isso, ele a deixou saber que o conhecia. Olá, ele ficou pálido e entrou no quarto. Pare de chorar, você pode machucar o bebê, disse ele a Selena. Por que você fez tudo isso? Ela não entendia. Eu amo você, ele queria se aproximar dela. Até você se divorciar, nem pense nisso, ele colocou as mãos na frente dela.
O que você está ouvindo dele não é suficiente com as fofocas que circulam pela cidade, Alexander tentou se justificar. O que você quer que eu lhe diga? Ele acabou de me trair, por que ele faria isso? Gritou ela, e não conseguia entender como Alexander podia fazer isso com ela. Ela achava que, desde que estavam juntos desde a infância, ele a amava com um amor sincero. Quantas vezes ele pediu que ela o perdoasse, e como ela poderia acreditar em tudo isso? E por que ela deveria ter um filho agora se ele não estava lá? Como contar tudo isso para sua mãe? Tantos pensamentos passavam pela mente da garota. Selena se aproximou dela. Não, eu já lhe disse, até que você vá ver sua esposa, você não pode nem chegar perto da minha casa, disse ela. O que eu vou dizer a ela? Alejandro começou a falar com ela de uma maneira diferente. Como assim? Conte a ela toda a verdade, que você tem uma esposa, que ela está esperando um filho seu e, o mais importante, o divórcio, disse ele entre soluços. Selena, e ele olhou para ela e não disse mais nada. O quê? No momento, ela não estava disposta a desistir de nada. Ok, vamos lá, tchau, já estou indo. Ele saiu pela porta do apartamento. Selena ficou no corredor, ouvindo apenas a porta bater na entrada e ela discou o número de sua mãe. Sim, filha, por que você está tão atrasada? Ela ficou surpresa. Mãe, eu preciso falar com você. Ela finalmente criou coragem para dizer à mãe. Ok, vamos lá. Ela estava animada, porque não era sempre que sua filha compartilhava com ela. Quando Selena chegou e contou tudo isso à mãe, esta não achou nada melhor do que aconselhá-la a conhecer a esposa de Alejandro. E daí, como você acha? Eu acabei de chegar até ela, e daí? Selena estava curiosa e incompreensível, isso nunca havia acontecido com ela em sua vida. E daí que, primeiro, seu estômago sobe até a testa, e segundo, vocês estão apaixonados há tanto tempo e se conhecem, e a mãe estava chocada com o que a filha estava fazendo, embora ela não seja uma garotinha, tem cabeça nos ombros. Por que, talvez, ouvi-la e realmente ir? Nesse momento, Selena até sorriu, pois imaginou os olhos de uma mulher que, assim como ela, confiava em Alexander. Vai e converse, e de repente esse homem não é nada, e você chora por causa dele. Você vai ter um bebê, nós vamos criá-lo, nós vamos crescer, você não é tão velha quanto diz. Mamãe se aproximou e abraçou Selena. Obrigada por seu apoio, disse ela. Ele não havia dormido metade da noite porque estava pensando em como e o que diria para a pessoa com quem sua amada estava vivendo. Ao mesmo tempo, ele sorriu. Não importava quantos erros e queixas ele tivesse lhe causado, ela ainda pensava nele, mesmo que em sua cabeça ele fosse seu favorito. Mas isso não era importante agora. O que importava era outra coisa. No dia seguinte, logo pela manhã, Selena não se demorou em uma caixa longa, vestiu-se e foi exatamente para o berçário onde Alexander, a esposa de Alice, trabalhava. Naturalmente, ela não disse nada a ele ou a qualquer outra pessoa. Olá, Selena entrou no berçário. Quando lhe perguntaram quem ela queria, ela disse. Mas não podemos chamá-la agora, o dia de trabalho já começou, ela está com as crianças, uma mulher falou com ele. Tudo bem, então eu vou até o grupo. Selene não tinha nada a perder, sua interlocutora correu atrás dela. Ao som do barulho, outros professores saíram correndo, a professora de música saiu correndo, a fonoaudióloga também veio. E quando Selene entrou no grupo onde Alice trabalha, já havia muitos adultos. Olá, Alice, disse-lhe uma moça grávida. Ela desabotoou o casaco de propósito, para que sua grande barriga pudesse ser vista melhor. Oi, Selena, respondeu ela, e suas companheiras ficaram tensas. E então, você acha que ele vai ficar com você? Estamos juntos há muito tempo, estou esperando um filho dele, que vai nascer em breve. Selena começou a lhe falar diretamente nos olhos. Querida, como você é boba! Sorriu Alicia. Naquele momento, todos os companheiros ficaram chocados com o fato de a esposa não ter reagido de forma alguma ao fato de o marido ter uma amante. Por que me tornei uma tola? A moça não entendeu nada. Ela olhou para os presentes confusa. Você não sabe de quem é o filho? Alice fez uma pergunta estranha. Claro que sei, o meu, e respondeu sua interlocutora.
Todos os outros ficaram em silêncio, estupefatos com o que estavam ouvindo. Não, é meu filho, meu e de Alexandra, estamos procurando uma mãe de aluguel há muito tempo, mas é caro, e ninguém concordaria com isso em nossa cidade. E então você apareceu, Alexander me ofereceu um plano, eu não o recusei. O embrião estava sendo preparado, então eles o plantaram para você, explicou Alice. Do que você está falando? Eu assinei todos os documentos para fertilização in vitro. Selena gritou em voz alta. Não, você assinou os documentos concordando em ser uma mãe de aluguel. É claro que nós lhe pagaremos o dinheiro, mas você terá de abrir mão do bebê. Alice estava tão calma quanto uma jiboia, o que deixou todos ao seu redor em pânico. Eu não vou abrir mão do bebê. Não vou dar o bebê para você. Não vou entregá-lo. É o meu bebê. Selena gritava com ela. Eles tentaram acalmá-la, mas ela já estava em tal estado que não conseguia ver ninguém nem nada. Ela desceu correndo as escadas e foi para a rua. Ela precisava ir para casa imediatamente, pois qualquer coisa poderia lhe acontecer naquele estado. Como tudo isso poderia ter acontecido e, de fato, se fosse verdade, não poderia ser chamado de outra coisa senão traição. Como você pôde fazer isso comigo? Ela chamou Alexandra pelo caminho. Selena, diga-me exatamente o que aconteceu? Ele descobriu que ela está em condições muito ruins. O que está acontecendo e você me pergunta isso? Ele gritou do outro lado da rua. Naturalmente, em tal estado, ela não podia esperar nada de bom, e Selena foi internada no hospital. À noite, ela ficou doente, uma ambulância foi chamada e ela foi levada embora. Alexander chegou assim que soube. Venha cá. Ela olhou para ele como um lobo para sua presa. Amada, acredite em mim, eu não a amo, eu sempre amei você, tudo o que ela lhe disse não é verdade, nós fizemos isso honestamente, Alexander disse a ela e implorou. Cara, você só está piorando as coisas, não se preocupe, vai ser ruim, a enfermeira disse a ele. Eu virei amanhã, e escreverei primeiro. Ela mandou um beijo no ar para a garota. Ela estava deitada na cama, olhando para o teto, e não entendia em quem se podia confiar na vida naquele momento. Depois desse momento, não ficou claro o que fazer. Selena decidiu contar tudo à mãe, embora não quisesse a princípio, discou o número dela e, embora fosse muito tarde, a mulher veio. Nossa, a mãe dela ouviu. Você pode imaginar como isso poderia acontecer? Selena chorou. E eu lhe disse há anos que arruinaria sua vida, a mãe chorou ao lado da filha. Não faça isso, Selena agora tentava acalmá-la. Naquele momento, ela sentiu uma pontada na boca do estômago. Oh, a garota agarrou. O que foi? A mulher não entendeu. Não sei, ela ergueu os olhos horrorizada para a mãe. Então ela se levantou e correu para o corredor, chamando o médico. Imediatamente, todos estavam em alvoroço, correram e puxaram a mulher para o corredor. Chame o Alexander, ela ouviu sua filha pedir. Alexander, oi, aqui é a mãe de Selena, ela discou o número dele em seu telefone. Aconteceu alguma coisa, eu estava em sua casa há algumas horas? Perguntou ele, cansado. Sim. Ela está em trabalho de parto, nada, a mulher só avisou ou escondeu. Estou a caminho, disse ela e desmaiou. As coisas não foram fáceis para Selena, ela gritava alto, a mãe ficava no corredor só para se preocupar. Alejandro prometeu, mas nunca apareceu, horas se passaram e ele ainda não havia chegado. A mãe continuava discando o número dele várias vezes, mas ninguém atendia. Passou mais algum tempo, a menina saiu do quarto e olhou para a mulher. A senhora é a mãe? Ela perguntou. Sim, ela acenou com a cabeça e se aproximou. A senhora tem uma menina de 352 centímetros, parabéns, disse ela sorrindo. A nova avó da neta sentou-se no sofá. Obrigada, ela chorou. Está tudo bem, a senhora poderá ver a mamãe e o bebê em breve, a enfermeira tranquilizou. Por alguma razão, o tempo passa muito devagar, mas finalmente estão todos juntos no quarto. O bebê está deitado em um berço separado. Como está se sentindo? Pergunta a mãe à filha. Está tudo bem, e por que Alejandro não está aqui, você não o chamou?
Selena perguntou primeiro. Liguei, ele disse que estava a caminho, mas ainda não está, ele disse que tudo isso era a mãe. Bem, isso está em seu repertório, sorriu com o canto dos lábios. Por que você mesma não liga para ele? A mãe estendeu o telefone. Vamos, ela pegou o aparelho e discou o número. Alô, ela ouviu a voz de um homem. Selena clicou em desligar e olhou para a mãe. O que está fazendo? Ela viu confusão ou medo em seus olhos. Não é o Alexander, ela disse. Quem é? Ninguém respondeu. A mulher ficou surpresa. Naquele momento, o telefone tocou novamente, o número de Alexander estava na tela. Estou ouvindo, respondeu Selena. Você acabou de ligar, ela ouviu. Quem é esse homem para você? Uma nova pergunta. Ele é o pai do meu filho, disse Selena calmamente, tentando não ficar nervosa. Ele e sua esposa sofreram um acidente e agora estão sendo levados para o hospital, ela ouviu. O que devo fazer? Selena estava preocupada. Acabei de informá-la sobre isso, você pode cuidar disso sozinha, disse ele. E daí? Ela esperou que sua mãe descobrisse o que Selena tinha ouvido, porque seus olhos estavam ficando cada vez maiores durante a conversa, e então ela começou a chorar. Alexander está no hospital e, ao lado de sua Alice, Selena estava chorando ainda mais. Naquele momento, o bebê chorou, ele precisava ser alimentado, então a mulher saiu do quarto novamente. Ela decidiu ir até o local para onde Alexander havia sido levado e conversar com ele. Assim que decidiu fazer isso, ela começou a agir. A mulher pegou um táxi, chegou ao hospital e o que soube lá fez mudar um pouco seus planos. Olá, um casal foi recentemente internado aqui após um acidente, disse o visitante rapidamente. Sim, mas eu gostaria de lhe dar um pequeno choque. Quando a ambulância estava a caminho do hospital, a mulher morreu e o homem está em coma, disse o médico. Entendo, obrigada. Ela foi para casa, sem saber se deveria contar à filha ou não. Ela decidiu que, quando recebesse alta, contaria à filha. Todos os dias a vovó e Mark visitavam Selena, tudo estava indo bem, então eles receberam alta depois de uma semana. Todos estavam felizes. Eu me pergunto por que Alexander não está em contato, o que há de errado com eles, tenho que ligar, disse Selena à mãe. Selena, tenho algo para lhe dizer. Ela olhou para a mãe e contou o que havia aprendido naquele dia no hospital. Mamãe, você pode ficar com a Sofia, eu preciso ir vê-lo. Ela olhou para ele suplicante. Mas vamos nos apressar, a criança logo estará com fome. Ela percebeu que era inútil fazer qualquer coisa. Obrigada, minha querida. Ela beijou a filha e saiu correndo. Ela entrou em seu quarto, ele estava deitado com uma perna quebrada e tinha algo nas mãos. Olá, ela disse suavemente e sorriu. Olá, ele olhou apenas com os olhos, não conseguia nem virar a cabeça. Você teve uma filha, parabéns. Ela se inclinou em direção a ele e o beijou. Como você a chamou? Alexandra já havia sido informada do que havia acontecido com Alice, e ela percebeu que agora ela realmente era sua filha. Sofia, disse Selene com orgulho. Preciosa, ela sorriu o melhor que pôde. Em seguida, a garota sentou-se na beirada da cama ao lado dela. Você será capaz de me perdoar? Ela perguntou pela enésima vez em sua vida. Acho que sim, porque você me fez feliz e agora me deu uma filha. Selena chorou. Sinto muito, uma lágrima rolou pelo rosto dela, ele olhou para ela. Tenho que ir agora, mas voltarei amanhã, disse ela e o beijou. Ela não sabia de onde havia tirado tanto amor e bondade por esse homem. Em casa, ela estudava com o bebê. Mark também estava interessado, ajudando sua mãe a encher a banheira com água para dar banho em Sofia. Depois, ele embalou a irmãzinha nos braços. Mark, você se lembra de Alexander? Perguntou ela. Claro, ele veio visitá-la muitas vezes, assentiu o menino. Você se importaria se ele viesse morar conosco? Selena ainda não tinha certeza, mas, por algum motivo, achou que Alexander faria exatamente isso. Claro que não, se você vai ser feliz com aquele homem, então eu sou a favor, especialmente porque ele é o pai da Sofia. O menino abraçou a mãe. Você é o melhor filho, ela o beijou. Agora todos foram para a cama e,
pela manhã, a família inteira foi para o hospital. Alexander conseguiu se levantar e desceu as escadas do hospital com muletas. Olá, Selena, Mark e Sofia estavam esperando por ele na rua. Olá, ele apertou a mão de Mark e beijou suas filhas. Em seguida, eles se sentaram no banco por um tempo, conversando, e depois acompanharam o homem de volta. Agora que o tempo passou, você quer ser minha esposa? Perguntou Alexander. Diga-me, é verdade que tudo foi real comigo? Perguntou ela. É claro que o ovo de Alice de alguma forma não se encaixava, mas você tem que perguntar ao médico, respondeu ele, e abaixou a cabeça, pois estava envergonhado. Você sabe, mesmo que não se encaixasse, eu ainda não daria essa criança a ninguém. Ela abraçou Alexander, e arrepios percorreram seu corpo, por isso ela o amava. Eu sei, meu amor, ele se apertou contra ela, e percebeu que ela era a única pessoa que nunca o trairia e o trairia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.